A gente agora vem aqui em Option Sets e vai criar um Option Sets chamado Setor Atendimento. Tá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos a partir desse momento juntos, começando mais uma aula da nossa série de programação no Code. Nós vamos hoje na plataforma do Bubble aprender a criar um sistema de geração de senha para totem de atendimento, totens, né, de atendimentos. Sejam de hospitais, clínicas médicas, bancos, aeroportos. A gente vai aprender o funcionamento e o princípio de construção dessa função, tá? Então, nessa aula nós vamos aprender a criar o totem com umas funções de seleção e geração de senha. E também vamos aprender a visualizar as senhas geradas. Nós vamos ter duas páginas. Nessa parte que a gente vai visualizar é como se o atendente, tá? É a maneira como o atendente, uma das maneiras que o atendente vê as senhas que foram geradas, que ele precisa clicar lá e chamar para o balcão de atendimento, para o terminal de atendimento que vai ser efetuado esse atendimento ao usuário final, tá? Só que nessa aula de hoje a gente aprende a gerar senhas e a visualizar as senhas, tá? Se o vídeo for legal, se o vídeo der visualização, tiver um retorno bom, tiver um comentário de vocês aí no final aí, eu disponibilizo uma segunda parte em que a gente cria essas senhas e indica num painel, igual a gente vê nesses comércios, laboratórios, a senha que está sendo gerada e qual é o terminal de atendimento que vai te atender, ok? A gente, para começar aqui nessa aula de hoje, não tem nenhuma tabela no banco de dados, tá? É uma aplicação totalmente nova, não tem páginas, certo? Não tem nenhum fluxo de workflow, não tem nenhum plugin instalado. A gente não vai precisar utilizar plugin nessa aula, tá? Essa função a gente vai trabalhar primariamente e principalmente com custom states. E vamos embora lá para essa aula, que vai ser uma aula dinâmica também, certo? Eu quero também, desde já, agradecer todo mundo aí que está inscrito no canal. Nós temos mais de 1.200 inscritos em pouco mais de um ano. A gente tem 1 ano e 4 meses de canal, quase 1 ano e meio. Eu estou muito feliz com o resultado até aqui. Muito obrigado a vocês que dão apoio e suporte a gente, tá? É por causa de vocês que eu continuo trazendo conteúdo aqui. A minha vida não tem sido muito fácil, não. O meu tempo está muito corrido, mas eu tenho, na medida do possível, disponibilizar os vídeos. Eu sei que eu estou devendo vídeo de outros conteúdos também, entendeu? Mas a gente vai disponibilizar isso, tá? Conforme eu conseguir fazer os cronogramas, soltando as aulas, gravando as aulas, porque o meu tempo está difícil para eu gravar as aulas, mas conforme eu conseguir gravar, eu vou disponibilizar todos os conteúdos que eu prometi, ok? Então, para a gente começar a aula de hoje, eu vou utilizar a página index mesmo, tá? Para poder fazer aqui. Vamos inserir um grupo aqui, ó. Vai se chamar grupo corpo, tá? Grupo totem, né? Só grupo corpo, ok? Tira a formatação dele, tira o layout dele para responsividade, tá? A gente vai aprender a função. Vai ter 1078 de largura, não, 1080 de largura, que é a largura padrão que o Bobo faz da página aqui, certo? Vamos colocar aqui 670 de altura. Tá? Centraliza ele, sobe aqui. Eu vou colocar a cor de fundo dele. Vou fazer do zero, tá? Tudo do zero. Deixa eu ver um azul aqui. Esse azul aqui tá bom. Vou colocar um texto aqui. Vai ter 1078 por 65.
67, 65. Vamos colocar 65, Ctrl E, texto header, tá? Totem, atendimento. Totem gerar senha. Então a gente vem aqui, tira a formatação dele também, centraliza, tá? Vou deixar com 36 o tamanho das letras, vou deixar a borda e vou deixar a cor da fonte branca, certo? E o plano de fundo aqui, ó, eu vou colocar esse azul mais escuro aqui, ó. Vou deixar o plano de fundo branco, e vou colocar a cor dessa fonte. A fonte, nossa, a cor do texto dessa daqui, tá? Vamos renomear aqui para Totem Atendimento, certo? Deixa eu visualizar aqui previamente. Vamos lá. Deixa eu diminuir o tamanho aqui para 80, não, para 90. 90 tá bom. Isso. Vou deixar assim, tá? E esse grupo aqui eu vou colocar uma borda nele. Dessa mesma cor aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Certo? Para não ficar sem pronto, ó. Deixa eu só centralizar o texto. Ver como é que ficou. Vou deixar com 1080. Vamos ver. Mil e 78 mesmo, ficou legal aqui, tá? Agora, eu vou entrar com Custom State aqui na página Index, tá? Clica nessa letra aqui, ó, I, tá? Adicionar novo Custom State. Vou chamar de gerar senha, tá? E vai ser do tipo texto, certo? Vou vir com um grupo novo aqui, ó. Vou jogar esse grupo aqui. Vai se chamar grupo acesso gerar senha. Vou deixar ele com 1050. 512. Tá bom. Ctrl E. Tá? A cor dele vai ser branca, né? O plano de fundo dele vai ser branco. E vou inserir dois botões aqui, ó. Tira a formatação dele, coloca essa cor aqui, tá? Retira a condicional, botão acessar, atendimento, botão acesso, senha, prioridade. Aqui vai ser senha, prioridade. A largura dele, deixar 100, né?
475. Tá bom. Vou centralizar ele. Tá? Vou colocar 10 de arredondamento dos cantos. Tá? Duplico ele. Ctrl D. Ctrl E. Ctrl E. Esse aqui vai ser senha comum. Certo? Acesso senha comum. Esse grupo ele vai nascer invisível, tá? E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Quando a página, general, ele é page load, tá? O que a gente vai fazer quando a página for carregada? A gente vai dar um element actions, né? Um set state. No state index, gerar senha e vai se chamar acesso. Tá? Acesso, isso. Então, quando a página for carregada, a gente aciona esse custom state. Agora a gente volta aqui no design, tá? Copia ele, cola uma vez, cola duas. Vou fazer por vez, tá? Esse aqui vai ser grupo gerar senha comum, certo? A condicional dele aqui no custom state vai ser senha comum, tá? Para que ele seja visível. Vou centralizar aqui e vou alinhar aqui também, certo? E vou copiar de novo esse aqui, ó. Cola. Esse vai chamar gerar senha prioridade. O comum aqui é senha comum, o prioridade é senha prioridade. Ok? O que a gente faz agora? Vou centralizar aqui também. Tá? Vem aqui no grupo corpo. Quando clicar no botão senha prioridade, dá um custom state aqui, ó. Element actions, set state e index, gerar senha. O valor dele é senha prioridade. E o botão senha comum, element actions, set state em index, custom state gerar senha, o valor é senha comum. Certo? Fica assim, ó. Eu vou grupo senha prioridade. Deixa eu tampar o acesso senha, tá? Vou deixar só o botão do senha prioridade, porque eu vou deletar isso aqui, só para a gente identificar que está funcionando, tá? E aqui eu vou deixar o senha comum. Não. Pera lá, gerar senha comum. Isso, deleta isso aqui. Deixa eu visualizar. Carregou aqui, né? Senha prioridade, senha comum. Ah, tem que dar o hide também, né? Faltou aqui, ó. Grupo acesso senha.
Deixa eu ver aqui. Grupo acesso senha, prioridade. Espera aí que deu uma confusão aqui. Vamos acertar isso, né? Gerar senha, grupo acesso gerar senha, botão prioridade, dá um set state aqui, ó, element actions, set state, index, gerar senha, senha, prioridade. E element actions, hide o grupo acesso. Grupo acesso, senha comum, dá um element actions, set state, index, gerar senha, o valor senha comum. E dá um hide, grupo gerar senha de acesso. Vamos lá. Prioridade, tá? Vou colocar um botão de voltar também. E comum. Agora o comum aqui, grupo senha comum. Grupo senha comum, vou deletar o prioridade. Vamos visualizar agora. Senha prioridade. Senha comum. Certo? Vou renomear esses dois grupos aqui, ó. Grupo setor atendimento comum, tá? E grupo setor atendimento prioridade. Na tabela de banco de dados, vai criar uma tabela com o nome atendimento comum. Dentro dela, você coloca setor de atendimento, tá? Atendimento, do tipo texto. E coloca um campo número, senha comum, do tipo number. E faz uma tabela também aqui, ó. Atendimento prioridade. Com os mesmos campos, tá? Do tipo texto e número, senha, prioridade, do tipo number. Número, senha, prioridade, setor de atendimento, número, senha comum, setor de atendimento. Certo? A gente agora vem aqui em Option Sets e vai criar um Option Sets chamado setor atendimento. Tá? E nós vamos criar aqui os setores. Agendamento, exame,
agendamento médico, ambulatório, consulta médica, exame clínico, exame de imagem, reagendamento, retirar exame. Vou utilizar esses 2, 4, 6, 8. Esses 8 option sets aqui. No grupo setor de atendimento prioridade, eu vou mudar a cor dele aqui, tá? Para diferenciar, vamos deixar esse azul aqui. Vou entrar com repetir em grupo aqui. Esse vai ser o repeat em grupo setor atendimento. Tá? Vai ser setor de atendimento que ele vai apresentar, que são os option sets que a gente criou e todos os option sets. Certo? Ele vai ter 4 linhas e 2 colunas. 4 linhas, 3 não, 4 e 2 colunas. O plano de fundo dele vai ser branco. O background dele. Deixa eu ver a largura dele aqui. Deixa eu ver comigo. Dá. Ctrl E. Sobe aqui. Vou deixar assim. Beleza. Vou entrar com o ícone aqui, ó. E vai ser a seta de voltar ele. Deixa eu achar a seta. Essa daqui. Tá? Da cor branca. Quando eu clicar nessa seta, seta é ícone no caso, né? Voltar, grupo, seta, ícone. Esse modo de expressão, ícone, fechar, grupo, senha, prioridade. Quando eu clicar nele, a gente vai dar um element actions, vai dar um set state, index, gerar senha, acesso, certo? E dar um element actions, um hide no grupo setor de atendimento prioridade. Vamos visualizar aqui. Clica em setor de prioridade, apareceu, clica aqui, ele volta para esse, tá? A gente vai duplicar isso depois no grupo comum, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui por enquanto, ó. Eu vou deletar o grupo setor atendimento comum. Tá? Vou deletar ele, porque depois eu vou copiar ele em cima do grupo prioridade. E vai estar tudo pronto, a gente só renomeia para adiantar a aula. Senão vai ficar muito grande a aula. Certo? Eu vou entrar com um grupo aqui dentro agora. Deixa eu tirar a formatação aqui e colocar como fixo. Aqui também. Vai se chamar grupo setor atendimento. Prioridade custom state. Tá? Porque nós vamos entrar com outro custom state aqui. Tira a formatação aqui, deixa eu ver. 480.
por 70. Deixa eu ver, 480 por 80. Tá bom. Ctrl E. Ctrl E não, ele tem que ficar centralizado aqui. Certo? Vamos colocar um plano de fundo dele aqui de... Deixa eu ver... Vou colocar esse mesmo azul aqui, tá? Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Dentro dele eu vou colocar um texto. Que vai ser o grupo vai estar aqui, atendimento, setor de atendimento, né? Então aqui, ó, parental grupo, setor de atendimento display. Para que apareça os option sets aqui, certo? Tira a formatação desse texto, centraliza, coloca a borda. Vou deixar sem borda. Ctrl E. Não, antes de eu vir com o workflow nele aqui, eu tenho que... Primeiro eu quero visualizar, né? Vamos lá. Cor da fonte branca. Vamos ver como é que está aqui por enquanto. Corrente céu, setor de atendimento. Faltou setar isso aqui. Vamos lá. Agora apareceu todos eles aqui, tá vendo? Eu vou só manter o layout aqui, né? Então o grupo vai ter um arredondamento de campos de 10. Show de bola! Agora, no grupo setor de atendimento, eu vou entrar com um custom state, vai se chamar gerar atendimento, tá? Vai ser do tipo setor de atendimento, que é os option sets, e vai ser uma lista. Tá? Vocês vão entender já o porquê disso. Esse grupo aqui, grupo setor de atendimento custom state, seleciona. Tá? Eu vou copiar ele. Copia. Cola. Vai se chamar remove. Tá? Centraliza aqui, né? Centraliza aqui não, aqui. Deixa eu mudar a cor dele, de plano de fundo dele, para esse aqui, ó. Então, peraí, eu puxei só o texto, vamos lá. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó.
quando eu clicar no setor, no grupo setor de atendimento custom state, não é o remove não, tá? Grupo setor de atendimento, grupo state, seleciona, tá? A gente vai dar um workflow nele, vai dar um element actions, set state no grupo setor de atendimento, né? Custom state será a senha de atendimento. O valor dele vai ser o quê? Vai ser o grupo setor de atendimento prioridade, gerar a senha de atendimento. A gente vai dar um plus item no current cell setor de atendimento. E aí a gente vai vir o element actions, vai fechar esse grupo, hide grupo setor de atendimento prioridade custom state, seleciona e vai dar um show, ó, element actions show no grupo atendimento, setor de atendimento prioridade custom state remove, certo? E no grupo state remove aqui, ó, setor de atendimento remove. A gente também vai dar um set state nele, element actions, set state, grupo setor de atendimento prioridade, no gerar atendimento, tá? O valor dele vai ser grupo setor atendimento prioridade, custom state gerar atendimento e a gente dá um minus item, que é para a gente remover. Minus item, current cell setor de atendimento. E aí a gente dá um element actions hide grupo remove e dá um show aqui, ó, element actions show grupo seleciona setor de atendimento custom state, para que faça simplesmente essa função aqui, ó. Selecionou, tem que deixar invisível os dois aqui, tá? Grupo setor atendimento remove, tem que nascer invisível. Vou efetuar uma mudança, tá? Vou jogar em cima do texto o custom state, certo? Grupo setor atendimento seleciona o texto, né? Seleciona custom state, vou em cima dele, tá? Element actions, set state, grupo gerar atendimento, setor atendimento, prioridade, vamos lá de novo, custom state plus item, 40 grupo setor de atendimento. Dá um element actions, dá um hide nesse grupo, tá? E mostra o outro, element actions, show, o grupo remove. Tá? O custom state é só para a gente conseguir selecionar e desselecionar o que a gente quiser gerar senha. Se a gente selecionou errado e quiser mudar, a gente clica de novo que ele desseleciona. É para isso que serve esse custom state, tá? E aqui agora no outro, né? Custom state remove. Aqui seleciona, seleciona e aqui remove. Element actions, set state, grupo prioridade, custom state gerar senha, vamos lá. Prioridade, atendimento. Minus item para a gente remover, né? Não é plus item não, é minus item agora, tá? 40 grupos atendimento. E aí a gente vem com o element actions, dá um hide no grupo remove e dá um show no grupo seleciona. Sempre aparece aqui do lado, tá? O que a gente quer. Ó. Pronto, selecionou, parou, tá vendo? Você seleciona e solta, ó. Vou aqui no layout
Eles estão um pouco para lá, né? Deixa eu jogar um pouco para cá. Vou deixar mais centralizado. E isso aqui também. Deixa eu ver agora. Porque está meio fora aqui. Mais centralizado. Esse aqui tem que voltar um. Beleza, ó, a gente seleciona quantos a gente quiser e deseleciona se a gente clicar de novo em cima. Tá? Esse custom state serviu para essa função aqui. Vou criar um pop-up aqui agora. Imprimir senha prioridade. Tá? O conteúdo dele vai ser atendimento prioridade. Tira a formatação. A largura dele vai ser 500 por 400. Tá bom assim. Vou vir com um texto aqui, ó. Vou colocar com aqui senha de atendimento. Tá? A largura dele 500, que é a largura do pop-up, 50 de altura. Ctrl E. Vou colocar aqui remove, né? Centraliza, coloca com o tamanho de fonte de 24 com borda, cor do texto branco e cor do plano de fundo. Vou colocar 100% preto, tá? Ó. Vem com outro texto aqui. Atendimento comum. Centraliza. Deixa eu ver o tamanho da fonte. 18. Borda. Vamos ver com 24. Deixar com 24. Ctrl E. Duplica ele. E aqui vai ser Parental Groups, atendimento prioridade, setor de atendimento. Tá? Vou duplicar esse texto. Deixa eu jogar isso aqui mais para cima um pouco. Aqui tá bom. Esse até aqui. Esse aqui vai ser o seguinte. Esse aqui eu vou deixar 300 por 130. Tá? Centraliza ele aqui, sobe para cá, né? O tamanho da fonte, esse aqui vai ser o seguinte, ó. Geral C espaço traço espaço. Parental Groups, atendimento prioridade, número senha de prioridade. Vou colocar formatado como número mesmo, né? Sem casa decimal. E o separador de milhar com ponto. Sem separador de dezena. E vou colocar o tamanho de 90. Ctrl E. Isso. Vou vir com o botão aqui. Imprimir. Tá? O botão dele vai ser... O nome dele vai ser imprimir. Senha. Prioridade.
atendimento. E aqui na C, aqui é P porque é senha de prioridade, tá? C é no senha comum. Isso. Ctrl E, remove a formatação, tira isso aqui. Vou deixar o arredondamento dele com 10 também, né? Cor de fundo vou deixar todo preto. Ctrl E, tá? Então, o que acontece? Quando a gente clicar aqui, tá? A gente vai dar o custom state, certo? Depois disso, a gente vai criar uma coisa no banco de dados, ó. Data team, create a linting. O que a gente vai criar? Um atendimento prioridade, tá? Aqui, o número senha de prioridade, a gente vai dar um do search is for, senha prioridade, tá? Each item, número senha de prioridade, a gente vai contar ele, certo? O setor de atendimento é parental groups, setor de atendimento display. Tá? Depois disso, a gente vai dar um element actions, show pop-up, imprimir senha prioridade e vai dar um display data no pop-up, que vai ser o resultado do passo 4. Vamos visualizar aqui. Senha de prioridade, ambulatório senha 0, porque ele não tem nada aqui ainda, tá? Ele criou o primeiro agora, ó. Criou a primeira senha, tá? A gente pode entrar numa condicional aqui, ou você pode selecionar a função de quando você reiniciar o sistema no dia, você ligar o sistema do dia de troca de turno, na verdade, né? Você zerar o contador ou você manter, tá? Você também pode colocar uma função dessa primeira impressão, você coloca um pop-up de teste, tá? Toda vez que ele zerar. Ou você deixa ele assim. Se eu clicar de novo, clicar no botão imprimir aqui, o que eu vou fazer aqui agora? Você configura aí uma impressora tua, tá? Eu vou deixar no card aí em cima da aula um vídeo que ensina a gente a fazer impressão de elementos selecionados. A gente seleciona um grupo e ele imprime exatamente o que está naquele grupo. Então a gente consegue imprimir uma impressora térmica, por exemplo, essa senha aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui, que na minha concepção está esquisito. Esse botão aqui, vou deixar ele com 50. Isso, melhor. Aí, ó. Se, por exemplo, eu vou selecionar aqui agendamento médico. Apareceu o que é, tá vendo? Senha P1. Prioridade 1 para atendimento, agendamento médico, só que não é atendimento comum. Aqui também é atendimento prioridade. Nós estamos tratando o grupo prioridade. E isso aqui eu vou inverter. Eu vou deixar a cor da fonte branca e vou dar um plano de fundo nele, né? De cor preta também, 0 absoluto aqui e cantos arredondados, 10. Vamos visualizar. Retirar exame. Beleza? E aí eu vou colocar aqui só para a gente fazer a função o seguinte. Nesse botão aqui, tá? Para exemplo da aula, lembrando que você vai fazer a configuração aí, eu vou deixar o card do vídeo te ensinando a fazer isso para impressão, tá? Aí você tem que ver aí a impressora que você vai configurar isso de acordo com o teu cliente. Para exemplificar a função aqui, eu vou dar um navigation refresh page e um navigation terminate this workflow. E fica assim, ó. Prioridade, agendamento de exame, imprimir, certo? Ele volta para o totem. Prioridade, ambulatório, imprimir. E ele vai contando, tá vendo? Ó? Consulta médica. E ele vai contando o número da senha para você. Ó. Se a gente vier aqui no banco de dados, tem aqui já a senha gerada para que foi. Ó. Tá?
Então agora a gente vai copiar tudo isso aqui para o grupo comum. Eu vou pausar a aula e eu vou fazer as cópias aqui, renomear e a gente confere e segue a aula. Pessoal, dupliquei aqui o grupo tal de atendimento e renomeei para prioridade, certo? O conteúdo dele é o mesmo, a única diferença é que eu criei um custom state, gerar atendimento, e aí eu renomeei para comum, tá? O prioridade aqui, ele estava gerar atendimento, eu deixei prioridade para a gente identificar um com o outro, certo? As setas aqui, esse aqui é o grupo prioridade, ele fecha, né? Dá um set state, gerar senha, acesso index e fecha o grupo prioridade. E esse outro aqui, ó, no atendimento comum, grupo senha comum, ele também dá um set state de acesso, mas aí ele fecha o grupo de atendimento comum. Tá? E aí ele fica funcionando aqui, ó, senha prioridade, volta, senha comum, volta. A prioridade a gente já fez aqui, certo? A gente vai agora configurar os workflows de novo aqui do comum, para a gente fixar também, ok? Então aqui, ó, no grupo atendimento comum, né, no repetir grupo, quando a gente clicar aqui no texto custom state, tá? Seleciona, né? Seleciona comum. A gente vai dar um set state no grupo setor atendimento comum, tá? A senha que o custom state que a gente gerou, gerar atendimento comum, e aí a gente vem aqui, ó. Grupo atendimento comum, custom state e dá um plus item. Um plus item no parental group setor de atendimento. A gente dá um element actions, dá um hide, né? No grupo setor de atendimento, deixa eu ver aqui. Tem que renomear esses dois, ó. Vamos lá. Setor de atendimento comum, esse aqui, tá? Esse é o grupo atendimento comum, então é isso mesmo. Setor de atendimento não é prioridade, é comum. Certo? E o remove também setor de atendimento comum aqui, ó. Senão vai dar conflito com os outros lá, tá? Vamos lá. Atendimento comum. Esconde esse e dá um show element actions show no grupo setor atendimento comum. Não, esse aqui. Remove. E no grupo remove, a gente faz a mesma coisa. Dá um element actions, set state, grupo setor atendimento comum, tá? Esse custom state, vamos de novo lá, setor atendimento, grupo setor atendimento comum, gerar atendimento comum, plus item, parental grupo setor de atendimento. Não, não é plus item, tá? Aqui a gente está retirando, então a gente dá um minus item. Dá um element actions, dá um hide no grupo custom state remove e dá um element actions, dá um show no grupo seleciona. Vamos visualizar? Senha comum. Ó, mesma coisa, ó, funcionando também perfeitamente, tá vendo? Ó. Clicou, seleciona, desclicou, tira. Certo?
Agora, depois disso, a gente aqui no parental group, vamos voltar aqui no seleciona custom state comum. Deixa eu pegar certo aqui. Não é esse. Esse aqui. Tá? Depois disso, a gente dá um data theme, né? Create a new thing, que é um atendimento comum. Daí aqui, ó, do searches for, atendimento comum. Tá? Each item, número de senha comum, count. E setor de atendimento, parental group, setor de atendimento, display. E eu também dupliquei aqui, ó, o pop-up de prioridade com a letra P, tá? O conteúdo dele aqui é prioridade, ele vai puxar os dados em prioridade, né? Que é o grupo que a gente está puxando ele. E aqui fiz também a mesma coisa no senha comum. Mudei para C a letra, tá? Só indiquei de onde ele está puxando as coisas. Em vez de ser de prioridade, ele está puxando do atendimento comum. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, depois disso aqui, ó, da gente criar uma coisa nova, a gente dá um element actions, show pop-up, imprimir senha comum e dá um display data na group, que é o resultado do passo 4. Vamos visualizar. Ele vai gerar a senha comum. Ambulatório. Já gerou a primeira senha, tá vendo? Atendimento médico. Gerou a segunda senha, número 1. Exame médico, a senha número 3. Número 2. Para a gente fechar o custom state aqui, a gente vem aqui, ó. Pop-up imprimir senha comum. Botão imprimir senha. Esse aqui é o pop-up imprimir senha comum. Então tem que renomear esse botão. Botão imprimir senha comum. E a gente dá um refresh page nele só para a gente visualizar a função aqui, tá? Navigation, refresh page e navigation, terminate this workflow. Em atendimento comum aqui, a gente já tem 3 gerado, né? Vamos gerar o número 3 aqui agora. Senha número 3 para imprimir. Ok, pessoal? Ó, senha número 3. Vamos fazer a número 4 aqui, ó. Ambulatório. Tá aqui, ó, ambulatório. Então assim a gente termina a função de geração de senhas através do totem. Quando a pessoa entrar no laboratório, nosso usuário final, se não tiver nenhum atendente para ele, ele vai lá no totem, lá um atendimento de prioridade. Clique em prioridade, seleciona a especialidade médica que ele quer fazer e gera a senha e aguarda ser chamado. Show? Para a gente visualizar, tá? Vamos criar uma página aqui, ó. Terminal atendente. Vou inserir um grupo aqui. Grupo cabeçado. Cabeçado. Ctrl E, né, para centralizar. Joga aqui. Tira a formatação. Cor de fundo. Vamos ver um azul aqui. Vou deixar esse azul aqui mesmo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou copiar isso. Copiar. Vou colar aqui.
terminal atendimento, certo? Ctrl E. Vou deixar assim. Agora vou vir com outro grupo aqui, ó. Vou fazer dessa forma a visualização, ok? Então, como tem 1080 de largura, né? Eu vou deixar com 540 de largura isso aqui. 540. Grupo, senha comum. Atendimento. Joga para cá. Vou copiar essa cor aqui, ó. Ctrl C. Tira a formatação dele, plano de fundo. Com cor, Ctrl V. Isso. Esse aqui vai se chamar grupo. Senha comum não, grupo corpo. Senha comum, tá? Dentro dele eu vou colocar outro grupo. Grupo visualizar setor atendimento senha comum. E aí o conteúdo dele vai ser atendimento comum. Esse grupo aqui também vai ser atendimento comum. Né? 40 grupos atendimento comum. Vou centralizar ele aqui. Esse grupo de fora aqui, ele pegou borda. Eu vou tirar a borda dele. Eu não quero ele com borda. Não, não está com borda não. Vamos lá. Esse aqui eu vou deixar flat color. Vou deixar assim, ó. E 10 de cantos arredondados. Vou entrar aqui agora com repetir grupo, tá? Esse vai ser atendimento comum, né? Duas searches for atendimento comum, em que o número senha de atendimento comum é igual a duas searches for atendimento comum. O first item, tá? O primeiro item, número senha de atendimento comum. E ele vai ter um por um, né? Vamos remover o layout padrão dele, vamos colocar 10 de arredondamento de campo, flat color, tá? Vou centralizar ele aqui. Vou entrar com texto. Esse repetir grupo aqui está como coluna, vou remover ele como coluna, não quero. Texto também não. Esse aqui vai ser o seguinte. Senha, atendimento, número, corrente célula, atendimento comum, número de senha comum. E aí, espaço. Não precisa colocar espaço não, deixa assim. Setor, atendimento, traço,
corrente céu atendimento comum, setor de atendimento. Tá? A gente vem no Rich Texture aqui, ó, tira a formatação desse texto, coloca o tamanho dele com 36, centralizado, vem aqui no Rich Texture, tá? Senha de atendimento aqui, ó, coloca borda, depois do comum dá um Enter para o setor vir para baixo, coloca a borda também. O setor de atendimento coloca na cor azul e a senha de atendimento na cor preta. E a senha de atendimento eu vou colocar a borda nela. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Senha de atendimento número 0, setor de atendimento ambulatório. Eu vou só tirar essa seta aqui, ó. Vamos ver. E vou mudar o senha atendimento para senha comum. Para que o atendente veja já aqui nesse repeat grupo a senha mais antiga que ele tem que chamar, que foi gerada lá com os clientes, certo? Com o usuário final. A gente pode duplicar esse repeat grupo aqui, ó. Joga ele aqui para baixo. Senha comum, lista. Esse aqui a gente deixa senha comum mais antiga. Ou primeira, fica a teu critério, tá? Aí aqui, ó, eu vou tirar, porque aqui eu quero que apareça a lista. Aqui em cima sempre aparece a mais antiga, aqui embaixo aparece a lista, tá? Vou deixar com 35 de altura da linha. E o texto eu vou mudar para 16 aqui. Deixa eu ver. Vou jogar para cá, tá? Na verdade, eu vou limpar o texto todo aqui, ó. Vou pegar o texto, vou dar um clean aqui. Pronto, aí eu consigo modificar, alterar ele aqui, né? Esse repetir grupo está como fixo e esse texto está como... Elimina ele, já que ele está dando problema, e insere outro aqui. Pronto. Senha, número, corrente céu, número, senha, tá? Espaço, traço, espaço, setor, atendimento, espaço. Espaço, traço, espaço, setor, atendimento, espaço, corrente céu, atendimento comum, setor de atendimento. Tá. Deixa eu visualizar aqui. Vamos lá. Borda. Borda, né? Deixa eu ver agora. Vou colocar com 16 aqui para ver se fica.
Eu quero mais centralizado aqui. Ainda assim está muito para lá ainda. Eu vou deixar para cá mesmo, porque tem os nomes que são os maiores, né? E vai dar algum tipo de conflito aqui, tá? E aí o que a gente faz? A gente duplica aqui, ó. Ctrl D. Grupo senha. Prioridade. Certo, turma? A gente joga para cá. O Bubble tá com esse negócio agora de você seleciona um negócio, um elemento, ele joga ali para você te obrigando a fechar as propriedades. Você não consegue editar. Esse aqui vai ser o conteúdo dele, vai ser atendimento prioridade. Tá? Pode deixar atendimento comum aqui, não tem problema não, para não dar nenhum erro ali, tá? Aqui que a gente muda para atendimento prioridade. Atendimento prioridade. Número de senha prioridade é igual do asserts for atendimento prioridade é o primeiro item do número senha prioridade. Vamos ver aqui se apareceu prioridade. Agora a gente configura aqui, né? Atendimento prioridade, número de senha. E aqui corrente céu atendimento prioridade, setor de atendimento. A mais antiga, tá vendo? E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa. Ó. Atendimento prioridade, do asserts for, atendimento prioridade. Tá? Pode tirar isso aqui, que aqui eu quero que apareça tudo. Aqui também, ó. Pode tirar essa condicional aqui, essa variável que eu quero que apareça tudo aqui também. E aqui, corrente céu prioridade, número de senha, corrente céu prioridade, setor de atendimento. Ctrl E, qual é o tamanho que está esse aqui? 442. 442. Ok, pessoal? Então a gente deixa assim, aqui atendimento prioridade. Prioridade. Tá? Se você quiser que apareça outra senha aqui, é só você fazer a condicional. Por exemplo, aqui, ó, em vez de ser o último, o primeiro, você pode colocar o first item, você pode colocar o last item aqui, ó. Ele aparece a última senha que foi gerada. Tá? Agora, setor de atendimento aqui, deixa eu fazer o seguinte também aqui, ó. Setor de atendimento e dá um enter, salva. Aqui também, setor de atendimento. Dá um enter, salva. Vamos visualizar. Ok? E aqui ele está buscando da primeira para a última. É só você fazer o seguinte aqui, ó. Você coloca pelo número de senha descendo. Tá descendo em yes. A mesma coisa aqui.
para ele puxar pelo número de senha, né? Sort by número de senha, descending yes. A mais antiga fica para baixo, ó. Certo? Vamos gerar aqui mais algumas senhas. Está no número 4 no comum, né? Senha comum, ambulatório. Senha comum, atendimento médico. Senha comum, exame de imagem. Senha comum, agendamento de exame. Senha prioridade ambulatório. Vamos visualizar lá agora lá. Qual o nome que eu coloquei? Terminal atendente. Pronto, a senha número 12. Né? Aqui já tem 8 senhas e está a número 1 aqui aparecendo porque está o primeiro item, first item, e aqui o último. E aí você configura do jeito que você quiser, tá? Pessoal, a gente termina essa aula por aqui. Muito obrigado a todos, tá? Se gostou da aula, valeu o seu like, deixa o seu like aí, compartilhe o nosso conteúdo. Se não gostou, pode dar o seu dislike, o importante é que você interaja, participa conosco. Deixa seu comentário aí embaixo nos vídeos, sua crítica, sua dúvida, sua sugestão de aula, seu pedido de aula. Se quiser uma ajuda, de um contato mais direto comigo e com outras pessoas, entra lá nos grupos de ajuda e discussão do WhatsApp e do Telegram. Segue a gente também no canal da Rincão Informática no Instagram. Tá? Se a aula valeu o teu joia e você não foi inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, é de graça e é isso que eu preciso para que você continue dando suporte e me apoiando a trazer conteúdo novo toda semana. Repetindo o que eu falei no começo da aula, se esse conteúdo for bem aceito, for de interesse das pessoas e tiver bastante visualização, eu coloco aqui a parte em que a gente vai criar a chamadas de atendimento pelo atendente e aí o usuário visualiza lá no terminal da televisão qual foi o balcão de atendimento, qual foi o terminal de atendimento que chamou a senha dele. Ok? Igual é um sistema completo. A gente fez essa primeira parte aqui. Então, senta o dedo aí, pessoal. Compartilha, curte e não esquece, deixa o seu comentário também. Todos os comentários que entram no canal eu respondo todos, tá? Se quiser, pode fazer uma varredura nos 120 vídeos que a gente tem aí. Todos os comentários que tem eu respondi a todos. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.